O diabo tenta Jesus para tirá-lo da linha, do trilho das Escrituras. Jesus não aceita e diz, está escrito. Quando o diabo vê que não adianta tentar tirá-lo das Escrituras, porque ele vai levar a Bíblia a sério, qual a segunda tentativa do diabo? O diabo, na segunda vez, tenta usar agora a palavra. O jogo é mais ou menos assim, então tá, você crê na Bíblia, você anda por ela, e pensa num camarada que conhece a Bíblia. É o cão. Ele chega para Jesus e tenta fazer uma distorção do Salmo 91. Coloca no pináculo do templo, então diz, pula daqui, esse não é o Messias. Está escrito que os seus anjos vão te sustentar nas suas mãos, você não vai tropeçar com o seu pé em nenhuma pedra. Porque a primeira estratégia do diabo é desacreditar o que Deus falou, ou levar a pessoa a ignorar a importância de não levar a sério. Mas quando ele não consegue isso, a sua segunda estratégia é distorcer o que Deus falou. Como foi que Satanás lidou com Eva? Distorcendo o que Deus falou. Como ele tenta lidar com Jesus nesse momento? Distorcendo a Escritura. E aqui nós precisamos entender, esse é um assunto que não dá para explorar aqui. Como eu disse, estou tentando resumir o que de principal nós temos no modo de muitas horas. Mas é quando a gente entra no assunto de interpretação de texto, ou de interpretação da Bíblia. O Salmo 119, 160 diz, a soma das tuas palavras é a verdade. Ou seja, nós precisamos entender que a Bíblia, ela toda, de uma forma conjunta, ela estabelece a verdade de Deus. Então, na hora que o diabo tenta distorcer um texto e usá-lo fora do contexto, Jesus replica e diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que esse também está escrito? Ele está dizendo, o que você está usando não está em harmonia com o resto. Nós olhamos, querido, para um cuidado importantíssimo que cada um de nós deve ter com aqueles que tentam distorcer as Escrituras. Isso não é uma manobra só de Satanás, é uma estratégia antiga. E aqui eu quero que você abra em 2 de Pedro, no capítulo 3. E a razão pela qual eu quero usar esse texto é porque nós falamos, vamos começar no versículo 15, 2 de Pedro, 2ª Epístola de Pedro 3, 15. Nós falamos que Jesus reconhece a formação do cânon do Velho Testamento. Mas outro dia alguém me disse, e o Novo? O Novo não estava escrito na época de Cristo. Foi escrito depois. Falei sim. Você pega o Evangelho de Mateus, um dos 12 que andou com o Senhor. O Evangelho de Marcos não era dos 12, mas escreveu debaixo da tutoria e mentoria de Pedro. Podemos dizer a mesma coisa do Evangelho de Lucas. No livro de Atos, você vê que até o capítulo 9, Lucas quase só fala de Pedro. Depois ele vai falar de Paulo, porque começou a andar e caminhar com Paulo. Mas o Evangelho que ele escreveu, entre muita investigação, porque ele fala de uma acurada investigação, tem também o dedo, a influência de Pedro. Aí nós temos o Evangelho de João, que também andou e caminhou com o Senhor. Tirando alguns desses, como Tiago e Judas, que escreveram, e os dois são irmãos do Senhor, nós precisamos entender que a maior parte do que sobra são as epístolas de Paulo. Para o próprio Pedro, Jesus, enquanto na terra, antes de se assunto ao céu, olha para ele e diz, estou te dando as chaves do reino dos céus. O que ligar aqui na terra, ligado nos céus. O que desligar aqui, desligado nos céus. E parece que Jesus deu um volume suficiente de autoridade e respaldo para que Pedro se tornasse, nós não o chamamos de o primeiro Papa, mas inegavelmente foi o primeiro grande líder que a igreja teve. Agora, o Pedro que recebeu essa moral toda, ele está ratificando os ensinos de Paulo, que é metade do Novo Testamento. Vamos olhar? 2 de Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Primeiro reconhecimento de Pedro, esse cara tem uma sabedoria de Deus fora do comum. 16. Ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, então aqui Pedro não está falando de uma ou outra epístola, está falando de todas as suas epístolas. Ele diz, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Esse é meu conselho, meu consolo. Que até Pedro achava difícil entender algumas epístolas de Paulo. Irmão, tem hora que a gente quebra a cabeça ali orando, estudando, pensando, olhando. Né? Paulo, eu digo que tem pessoas que têm um raciocínio linear. Paulo tinha um em espiral. Né? Ele vem rodando, mexendo um monte de coisa ao mesmo tempo e você fica tentando acompanhar. O Pedro diz, nas quais há coisas ou pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha o que Pedro está dizendo. Os ignorantes deturpam, como deturpam as demais escrituras,
Pedro está colocando as epístolas de Paulo no mesmo patamar das demais escrituras. Ele reconhece ainda nos seus dias, não se espera nenhum concílio na igreja lá na frente, ele reconhece as epístolas de Paulo como parte das escrituras e a bota no mesmo nível, no mesmo patamar. No entanto, ele está dizendo que já naquela época tinha gente que distorcia. Nós precisamos entender que a Bíblia fala de um perigo chamado ventos de doutrina. Muitas vezes, para aqueles que não vão engolir qualquer coisa e andam pela palavra de Deus, o diabo vai empurrar determinados ventos, que é a distorção da aplicação da palavra de Deus. Nós precisamos ter um posicionamento firme de voltar, como nos tempos da reforma, dizer só a Escritura, somente a Escritura e só a palavra de Deus. Você pode dizer amém? E terceiro e último lugar, se a gente reconhece que de fato esse livro tem a autoridade da inspiração divina, o que nos leva ao segundo ponto de que então a gente tem que ter o cuidado de viver por aquilo que está escrito. Então, em terceiro e último lugar, de forma prática, eu quero dizer, para viver pela palavra, nós precisamos conhecê-la. Por favor, diga amém. Em Mateus 22, no verso 29, Jesus diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que ele está dizendo? Que não conhecer as Escrituras é erro e que nos leva ao erro. Agora, se você for olhar para a frase de Jesus no sentido mais profundo, mais coerente com o texto, você vai entender que ele não está falando de conhecer só de ter informação do que está na Bíblia. Porque ele está falando com a turma que conhecia a informação. Tanto que eles chegam para provar Jesus, em uma turminha bem incrédula. A Bíblia diz que eram parte do grupo dos saduceus. Os saduceus não tinham uma fé assim estritamente racional. Eles não criam em ressurreição, não criam em anjo, não criam em espírito, não criam em quase nada. Então eles vêm tentar Jesus usando a própria Escritura para querer ridicularizar a doutrina da ressurreição, que é um dos rudimentos da doutrina de Cristo de acordo com a palavra de Deus. Então eles usam um texto para tentar enredar Jesus. Diz, olha, Moisés falou que se alguém morrer sem deixar descendência, o irmão tinha que assumir a responsabilidade de suscitar descendência em nome do irmão. Então, eles tentam criar uma história que tinha 7 irmãos. Depois do primeiro que morreu, deixando a viúva sem filho, todo mundo tentou cumprir a responsabilidade, não deu conta das palavras. Ela foi possuída por 7 diferentes. Aí eles chegam para Jesus e dizem, quando chegar a tal da vida eterna, de quem é que ela vai ser esposa? Já que teve todo mundo. Mas com aquilo eles estão tentando ridicularizar o que vem depois. Jesus dá uma resposta, irmão, que só em termos de Bíblia, já assim quebrou com eles todos. Primeiro ele diz, a própria Escritura revela Deus dizendo, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Só tem um jeito de ele estar se referindo a essa turma que já morreu e dizer que é o Deus deles, se não apenas eles continuam, mas se de fato eles vão ressuscitar. Jesus vem aos poucos quebrando todo o raciocínio deles pela palavra, mas o primeiro tiro que ele dá, ele diz, vocês erram não conhecendo as Escrituras. Ele não está dizendo que eles não sabiam o que estava escrito. Ele está dizendo que eles não sabiam interpretar corretamente. Ele está dizendo que eles tinham uma fé tão deturpada quanto a forma como eles haviam deturpado as Escrituras. Então, nós precisamos entender a responsabilidade de conhecer a palavra, não só conhecer a informação que está lá, mas procurar conhecê-la de uma forma coerente, completa. Em Colossenses 3,16, Paulo diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que ele está dizendo? Que a gente tem que se encher da palavra. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, habite ricamente em mim a palavra de Cristo. Fala para algum vizinho aí mesmo, se você não conhecer, dá um sorriso amarelo, se for o caso, se apresenta. Fala para ele, habite ricamente em você a palavra de Cristo. Agora, o que é esse habitar ricamente, irmão? Não pode ser o conhecimento tão superficial que a maioria de nós tem da Bíblia. Abre comigo no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10. Esse foi um dos textos que Deus usou para mexer com o meu coração, quando Ele começou a falar comigo a respeito de um ministério de ensino da palavra. Já desde a minha adolescência, Esdras 7:10. A Bíblia diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. A NVI diz que ele tinha decidido estudar a lei do Senhor. O texto diz, disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir,
A NVI, em vez de cumprir, diz praticá-la. E o texto diz assim, e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A NVI traduziu, ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Aqui nós percebemos um propósito tríplice de Esdras. O primeiro deles, dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. O que é buscar a lei do Senhor? Não é correr atrás no sentido de achar onde é que tem uma cópia. Mas era gastar tempo com ela, procurar entender, procurar conhecer. É a primeira atitude dele, é a primeira atitude que cada um de nós como crente tem que ter. A mesma avidez dos bereanos de receber a palavra, de querer crescer nela. E quando a Bíblia diz que eram mais nobres que os de Tessalônica, bom, a Bíblia não está falando mal dos de Tessalônica, não. Paulo diz na Epístola aos Tessalonicenses, vocês receberam a minha palavra, não como palavra de homens, mas como de fato é, palavra de Deus. Ele já elogiou os de Tessalônica pela receptividade. Os bereanos foram mais nobres que foram checar, além da receptividade. Então, a Bíblia fala sobre buscar a lei de Deus. E aqui a gente tem que ter a disposição de dizer, eu preciso conhecer, eu preciso entender a palavra de Deus. Eu nasci num lar cristão, graças a Deus. Meu primeiro presente, quando nasci, foi uma Bíblia. Meus pais tentaram fazer muito para nos estimular a ler. Mas até meus 15 anos de idade, irmão, vou ser sincero com você, a Bíblia era um livro chato para mim de se ler. Tudo começou a mudar depois de ter sido cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar uma lente diferente para enxergar e entender a palavra de Deus. Mas até que isso acontecesse aos 15 anos, irmão, eu ia na escola bíblica dominical, decorava os livros da Bíblia, eu sabia de muita coisa. Mas aquilo não afetava a minha vida. Eu não era nem empolgado. Eu me lembro meu pai, muitas vezes, nas tentativas de fazer a gente ler, algumas eu acho que ele se excedeu, abusou. Eu lembro de uma vez que eu trouxe um formulário para ele que tinha que assinar, que era uma autorização para ir numa excursão da escola. E meu pai olhou para mim e perguntou, já leu a Bíblia? Eu falei, não. Ele disse, vai ler 7 capítulos do Evangelho de Mateus, depois volta. Senão eu não assino nada. Aquilo para nós era quase punição. Disse, então tá bom, eu quero ir na excursão, vamos ler. O problema é que eu comecei lá no capítulo 1, que é aquela genealogia. Aí ia lendo, fulano, gerou ciclano, gerou Beltrano, gerou não sei quem. Eu ficava pensando, meu Deus, é melhor ler uma lista telefônica. Pelo menos os nomes são mais atualizados, né, do que esses nomes estranhos, esquisitos, do jeito que está aqui, do povo daquela época. Agora, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, irmão, surgiu dentro de mim uma fome, um anseio de querer entender, de querer descobrir. Essa semana o pastor Fábio perguntou para mim, o que te fez se apaixonar pela Bíblia? Eu falei, olha, além da experiência com o Espírito Santo, foi quando eu entendi que por trás do livro tem uma pessoa. Jesus é chamado de o verbo, Jesus é chamado de a palavra. Isso é algo muito repetido na Bíblia. Ou seja, ele diz que as Escrituras testemunham acerca dele. As Escrituras são a revelação dele. Ele é o próprio verbo e a palavra. Então, eu tive entendimento, eu ouvi alguém pregando, dizendo que talvez a maior motivação de ler a Bíblia não é apenas descobrir o que a religião permite ou não permite, mas é um anseio de conhecer a pessoa. E talvez foi isso que mais me motivou a tomar a decisão que Esdras tomou, de dispor o coração para conhecer, para buscar a lei de Deus. Isso tem que acontecer comigo, com você. Tem que haver uma disposição do nosso coração. Não espere Deus fazer isso, querido. É você que tem que tomar essa decisão, é você que tem que dispor o coração. Agora, as Escrituras não foram buscadas apenas por Esdras. Ele diz que o propósito da busca era praticá-la. Então, o segundo propósito, depois de buscar, é andar de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo, entendendo e descobrindo. Tiago escreve e diz, não adianta você ser apenas ouvinte, você tem que ser praticante da palavra. Então, a gente tem que buscar? Tem, mas qual é o propósito? Praticar. Agora, para aqui, quando eu entrei nesse nível, de não, agora estou praticando, estou vivendo a palavra, não. O texto diz que ele buscou, dispôs o coração para buscar a lei de Deus, para praticar, mas também para ensinar. Durante muito tempo eu pensava, bom, essa era a responsabilidade dele. Ele era um sacerdote. Esse era parte do que nós podemos chamar do seu encargo, do seu ministério. Malaquias 2,7. Os lábios do sacerdote, né, devem guardar a lei do Senhor, e da sua boca, dos seus lábios devem, né, os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então eu pensava que esse tipo de coisa era só para quem tinha o comissionamento divino de ter um ministério público de ensino da palavra.
E como eu acreditava que Deus estava me chamando para isso, peguei para mim, mas nunca fiz isso algo que serviria para todo mundo. Mas eu comecei a descobrir na palavra de Deus que o propósito da palavra a palavra que nós buscamos não é apenas nos tocar, ser praticada por nós e parar aqui. Quando Paulo diz, um texto que nós lemos logo no começo, que toda a Escritura é útil, ele diz para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí ele diz no verso seguinte, o 17, para que o homem de Deus seja perfeito. Essa palavra traduzida perfeito significa maduro. Mas o texto não fala só da palavra aperfeiçoando a gente. Diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, um dos propósitos da palavra é tocar e mudar a minha vida. E o outro é me levar ao serviço, me levar ao ministério. O que é que Jesus fez com aqueles que receberam a palavra? Ele os comissionou a proclamar a mesma palavra que haviam recebido. A gente usa aqui o mote na comunidade Alcance, alcançados para alcançar, baseado lá em Filipenses 3,12. Mas tem muita frase que a gente poderia usar do mesmo gênero, muito parecido. Uma delas seria reconciliados para reconciliar. Porque em 2 Coríntios 5,18, a Bíblia diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E a Bíblia diz, e nos confiou, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O mesmo Deus que em Cristo nos reconciliou com Ele, agora nos fez seus mensageiros, seus embaixadores, nos confiou uma palavra, qual? É a mesma reconciliação que vivemos, ela tem que ser oferecida agora aos outros. Porque nada que Deus faz na vida da gente pode parar em nós. Precisa ser transbordado na vida de outros. Por favor, diga amém. Então, a palavra que me foi evangelizada, eu uso para evangelizar outros. A palavra que foi usada para o meu discipulado, para a minha instrução e crescimento, eu também devo usar na vida de outros. Isso é princípio bíblico. Eu quero chamar a sua atenção para como a palavra de Deus enfatiza isso. Em 1 de Pedro 3,15, ele diz que nós devemos estar sempre preparados para saber responder a qualquer um que indagar acerca da razão da esperança que é em nós. A gente não precisa apenas ter o conhecimento do Evangelho que nos mude. A gente precisa ter resposta para quem ainda não teve a mesma experiência que a gente. Por favor, diga amém.